Olá, pessoal. Vamos dar continuidade na leitura. Mateus para Todos, do N.T. Wright. No vídeo passado, a respeito dessa série aqui, a gente falou sobre a fuga da família de Jesus com ele para o Egito, para que Jesus pudesse ser salvo da ira de Herodes, que estava matando muitas crianças lá na Judéia, e Jesus foge para o Egito. Agora, na sequência do texto de Mateus, a gente vai para o que se chama a pregação de João Batista. Então nós vamos ler esse texto bíblico que fala justamente de João Batista como aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Vamos nessa? Mateus capítulo 3, versículo 1 a 10, fala o seguinte: Naqueles dias apareceu João Batista, ele estava pregando no deserto da Judéia. Arrependam-se, dizia ele, o reino dos céus está vindo. João, veja bem, é a pessoa a quem o profeta Isaías se referiu ao dizer: a voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, preparem veredas retas para ele. João vestia roupa feita de pelo de camelo e usava um cinto de couro em volta da cintura. Ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a área ao redor do Jordão estavam indo até ele. Elas confessavam seus pecados e eram batizadas por ele no rio Jordão. Ele viu diversos fariseus e saduceus vindo para serem batizados por eles. Raça de víboras, disse a eles. Quem os aconselhou a fugir da ira que se aproxima? É melhor que provem o seu arrependimento produzindo o tipo certo de fruto. E não pensem consigo, nós temos Abraão como nosso pai. Deixe-me dizer a vocês, Deus é bem capaz de fazer surgir filhos de Abraão dessas pedras. O machado já está à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Isso é o texto bíblico. Agora, algumas considerações a respeito do que o N.T. Wright, na minha leitura, eu destaquei aqui. Na época de João Batista, a mensagem já ecoava na vida do povo judeu por centenas de anos, desde a primeira vez que foi proferida em Isaías 40. Fazia parte da grande mensagem de esperança, de perdão e de cura, transmitida à nação depois do horror do exílio. Deus, por fim, voltaria trazendo conforto e resgate. Então, Mateus, mais uma vez, só lembrando, está falando para os judeus. E ele utiliza de muitas passagens do Antigo Testamento, passagens proféticas, geralmente apontando para a vinda do Messias, e o cumprimento dessas passagens na relação da vida, ao redor da vida de Jesus, desde o nascimento, e agora a gente vai ver isso na preparação do batismo, quando surge, então, na narrativa bíblica, o personagem de João Batista. Interessante que, provavelmente em Lucas, a gente vai ver isso, João Batista tem uma certa, como é que a gente fala mesmo? Um certo parentesco com Jesus, uma diferença de nascimento de cerca de 6 meses, mais ou menos, entre eles. Continuando, os profetas haviam dito que Deus retornaria quando o povo se arrependesse e se voltasse para ele de todo o coração. A intenção sempre de Deus no relacionamento com o seu povo, com o povo judeu, com Israel e com a gente, não é apenas uma exterioridade das nossas ações, mas sim aquilo que está realmente dentro do nosso coração. Então Deus pede de nós sinceridade, de um relacionamento com compromisso, de um amor verdadeiro, e não baseado em regras, em normas, em legalismo, mas sim amar a Ele de todo o coração. N.T. Wright continua aqui. Mais de 1000 anos antes de os filhos de Israel atravessaram o rio Jordão, quando entraram pela primeira vez na Terra Prometida e conquistaram. Agora, eles têm de atravessar o rio de novo, como sinal de que estão preparados para uma conquista ainda maior, a vitória de Deus sobre
todo o mal e o estabelecimento do seu reino na terra como está estabelecido no céu. Ellen White lembra então que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles atravessaram o Rio Jordão para chegar na terra prometida. Agora João Batista está justamente neste mesmo rio, batizando o povo para o arrependimento, para que eles também cheguem à terra prometida, não como um local de geografia, mas sim ao reino de Deus, ao reino dos céus, estabelecido na terra, no coração de cada homem, de cada pessoa que se arrepende e o reconhece como Senhor de sua vida. Sempre tem como é que se fala, umas dúvidas a respeito do reino de Deus, reino dos céus. Grosso modo, refere-se à soberania de Deus, à vontade de Deus sendo exercitada na nossa vida. Havia essa questão do reino de Deus, reino dos céus, e a gente entende que isso significa que é a soberania de Deus agindo nas nossas vidas, é nós exercendo a fé, ajudando o próximo, amando a Deus de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos, é fazendo justiça social, enfim, é implantando o reino de Deus nessas pequenas coisas, para que, como um grãozinho de mostarda, que é uma árvore bem pequenininha, logo ela floresce, cresce e se torna muito grande. Então é assim que a gente entende a questão do reino de Deus, ou reino dos céus. É essa manifestação através da igreja, ou através daquelas pessoas que creem no Senhor Jesus. Elas alcançam as demais também, com esse senso de amor, de justiça. A mensagem de João não era de todo reconfortante, longe disso, ele falava do fogo que arderia e do machado que cortaria a raiz. Então, João Batista não passava a mão na cabeça. A questão é que hoje em dia, nas pregações em igrejas evangélicas mais novas, de cunho próximo ao neopentecostalismo, é muito que se está convencionando chamar de uma teologia de coaching, né? Que deixa a pessoa mais à vontade, que fique bem, que tudo vai dar certo. Antigamente, nos grandes avivamentos da igreja, falava-se principalmente no arrependimento, como João Batista aqui, na confissão de pecados, confrontava o ser humano com a sua natureza pecaminosa. Você é pecador, você não é o elemento mais, como é que foi usado um termo, mais precioso de Deus. Você é um pecador que precisa se arrepender e ser aceito por Ele, e ser adotado por Ele na sua família, na família de Deus, como Deus Pai, Deus que é amor. Mas para isso é necessário arrependimento, entender que o pecado nos separa. E por isso que João Batista bate forte nessa tecla, porque ele vai estar trabalhando com dois grupos ali que se aproximam dele também para serem batizados, que são os fariseus, saduceus e os fariseus. E mais para frente a gente comenta um pouquinho sobre eles também, tá? João Batista está em especial a confiança deles em seus ancestrais. Eles diriam a si mesmos: nós temos Abraão como o nosso pai. Eles conheciam as escrituras, não à toa Mateus fala e começa o livro dele sobre a genealogia partindo de Abraão. A única maneira de evitar julgamento é demonstrar que você é uma árvore produtiva. Uma árvore produtiva é aquela que produz bons frutos. Uma árvore má não vai produzir bons frutos. E uma árvore boa, na analogia que João Batista faz, e que depois Jesus também faz lá na frente, fala em conversão, fala em uma mudança do nosso coração para produzir os bons frutos. Na linguagem neotestamentária, após o Pentecostes, os bons frutos são dados pelo Espírito Santo que vem habitar em nós. E ali ele derrama a sua graça e a gente consegue e vai produzindo os bons frutos para a honra e glória de Deus. A própria missão de Jesus era bem diferente do que as pessoas às vezes imaginam. O conforto e a cura que ele transmitia em sua mensagem do reino eram contrabalanceadas pela severa e solene advertência de que quando Deus voltasse, exigiria submissão absoluta. Se Deus realmente é Deus, ele não é apenas um pai gentil, indulgente, despreocupado, que muitas vezes imaginamos, mas sim um Deus que exige de nós uma mudança de comportamento, uma metanoia, uma mudança de mente, uma renovação do nosso entendimento em favor da sua vontade.
Falando sobre os fariseus e saduceus, que aqui João Batista comenta, deixa eu só relembrar aqui, ó. Então, ele viu diversos fariseus e saduceus vindo para serem batizados por ele. Os fariseus era considerado uma seita religiosa muito forte e influente no judaísmo da época. Eles interpretavam a lei, eram muito zelosos da lei, mas também acrescentavam vários adendos, né, na interpretação da lei, dos 10 mandamentos, da Torá, e, por fim, traziam muito peso para a população, né, para as pessoas mais simples, cheios de regras, de sacrifícios, de adorações. O fariseísmo tinha essa característica e muitas vezes eles exigiam muito dos outros, mas eles mesmos não faziam. E Jesus confrontou bastante esse grupo religioso no seu ministério, principalmente por conta da hipocrisia deles. Já os saduceus eram uma espécie de uma aristocracia judaica. Eles se envolviam não tanto quanto nessas questões muito politizadas e revolucionárias, não acreditavam muito nas questões de ressurreição, mas confrontavam-se ou ficavam de vez em quando em turbulência contra os fariseus. Os saduceus tinham uma característica de ter uma linhagem sacerdotal também, então eles influenciavam bastante nos ritos religiosos do templo, né? Então, se bicavam entre os fariseus e os saduceus, se bicavam, mas nenhum deles também eram muito favoráveis aos ensinamentos de Jesus, né? Então essa aqui foi a primeira parte, quer dizer, foi a questão a primeira parte do encontro do batismo de Jesus, quando primeiro é apresentado João Batista. Só para finalizar, veja bem como João Batista se vestia de maneira simples, né? Pele de camelo, comia mel, se veste, gafanhoto, enfim. Alguns dizem que João Batista era de uma outra seita também, havia muitas seitas, né, na período de Jesus, dos essênios, muito próximo dos essênios, por isso que ele era daquele modo. Então tem essa especulação, nada confirmado. Até o próprio Evangelho de João também tem uma certa influência essênica, dizem os estudiosos. Mas é isso aí, era João preparando o caminho para o Messias que estava chegando, que já havia chegado. E aí, no próximo capítulo de Mateus, fala justamente a respeito disso, do batismo de Jesus. Só mais uma adendo antes que eu esqueça. João batizava, né, vamos dizer, por imersão. Hoje em dia tem discussões se é batismo de adulto, se é por imersão, se é por aspersão, se molha a cabeça, se só joga água por cima, se deixa a pessoa inteira dentro da água e puxa de volta. Muita gente se divide por conta disso. Não tanto quanto essa, para mim, é uma questão secundária e não tão relevante. O que importa é o novo nascimento no teu coração. Assim como não era o circunciso que era feito, não era judeu que era circunciso apenas na pele, mas sim aquele que era circunciso no seu coração também. Então, tem essa questão que é bom a gente pontuar aí. Mas Jesus vai ser batizado também, e a gente vai ver isso aí na próxima leitura. Obrigado pela tua paciência, um abraço, a gente se fala até mais.